O trabalho feminino em atividades sociais ganha ainda mais destaque em tempos de pandemia de coronavírus. Elas estão na linha de frente das comunidades e ajudando os mais vulneráveis. Assunto do programa.org que está no ar. Um estudo do IBGE mostra que 45% das mulheres economicamente ativas são chefes de família. Muitas também se destacam em ações e projetos a favor das pessoas mais vulneráveis nas comunidades onde elas moram. Nós vamos conhecer algumas dessas mulheres no programa.org de hoje. A primeira convidada é Renata Machado Pereira da Silva, ela que é assistente social do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, o ICOM. Renata, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente que agradece. Eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho do propósito do ICOM, que está aí justamente para fortalecer essas lideranças comunitárias e também uni-las com possíveis investidores, né? Sim. Então, o ICOM, né, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de interesse público que desde 2005 promove o desenvolvimento comunitário aqui em Santa Catarina, né? Mobilizando, articulando, apoiando a sociedade civil organizada e investidores sociais. Nosso sonho é que todos possam viver em comunidades sem violência, preconceitos e injustiças. E acreditamos que nós, como sociedade civil organizada, apresentamos caminhos possíveis para fortalecer a democracia e alcançarmos este ideal. Atualmente, então, o ICOM atua em 3 áreas de atuação: realizações para articular a comunidade, conhecer os desafios locais por meio de diagnósticos sociais participativos, para influenciar políticas públicas, subsidiar a atuação da sociedade civil organizada e orientar o investimento social privado. Essa questão da mobilização que vocês incentivam está assumindo um protagonismo muito bacana agora em época de pandemia, que a gente vê muita gente mobilizada em ajudar o próximo e aí também muitas mulheres fazendo seu papel de liderança comunitária. Qual o motivo você acredita assim, que isso está tão em alta agora, digamos assim? Então, a gente consegue perceber que esse protagonismo feminino, ele pode ser visto desde muito tempo, né? A gente consegue lembrar do surgimento lá das primeiras ações vinculadas às igrejas católicas, né? Onde que eram chamadas moças de famílias, e muito depois, posterior, vem a profissão do serviço social, né? As assistentes sociais passam por essa categoria, mas nesse período, né, onde o país passa devido a essa pandemia, muitas manifestações acontecem, né? E a gente consegue ver que essas reivindicações de melhores trabalhos e justiça social já vem desde muito tempo, né? Então, e a gente consegue vivenciar e ver também que muito protagonismo desses são surgido pelas essas organizações, né? Em prol de condições de melhores condições de vida, né? Uhum. Os números em Santa Catarina são positivos, estão crescendo, né? Você tem aí dados do engajamento feminino em Santa Catarina? Então, a gente traz muito a questão do cenário da atuação das mulheres nas organizações de sociedade civil, né? Então, a gente tem uma pesquisa do IPEA, né, 2016, que mostra que atualmente no Brasil existe 820 mil organizações, né? E essas organizações são diversas, trabalham desde causas de interesse público para fortalecer comunidades, reivindicar direitos e promover melhores condições de vida, né? E o que chama-nos a atenção, conforme essa pesquisa, é que as mulheres são as que mais trabalham nesse campo da sociedade civil. E elas representam em torno de 65%. E a maioria dessas mulheres estão em 2 estados, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para encerrar, Renata, eu gostaria de saber a sua opinião desse protagonismo feminino acaba fortalecendo também o surgimento de lideranças políticas, né? Aí pensando não só na comunidade onde a mulher está inserida, mas uma visão mais ampla. Qual que é a sua opinião sobre a importância desse protagonismo gerando líderes também na política? Sim, a gente já tem números que relatam que a participação da mulher na política são poucos, né? Então, eu acredito muito que devemos continuar pela luta da equidade de gênero, né? Buscando combater e ressignificar estruturas de opressão e invisibilidade das mulheres, enfrentando as violências sofridas por cada uma delas em suas respectivas realidades
entendendo também que essa luta é uma responsabilidade compartilhada por todas as pessoas. Obrigada, Renata. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigada pelas informações. Até a próxima. Obrigada também. Ela costuma dizer que já era liderança comunitária sem saber. Em 2010, através de um projeto chamado Revolução dos Baldinhos, a Cíntia Cruz formalizou então essa liderança no bairro do Monte Cristo, em Florianópolis. É com ela que nós vamos conversar agora. Bem-vinda, Cíntia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite, Maria, satisfação. Satisfação também. Conta pra gente como é que é essa história, assim, de você era liderança sem saber. Você acredita que é uma coisa sua, assim, é uma coisa nata que foi se aprimorando com o passar do tempo, com o seu conhecimento? Eu acredito que as pessoas, quando elas são muito dinâmicas, elas estão sempre nas rodas de conversa, elas têm muitas amizades, são as conselheiras, estão sempre no foco de alguma coisa. E por isso que eu digo que eu era liderança sem saber, mas eu acabei me identificando uma liderança comunitária a partir do momento, né, eu tendo esse entendimento, quando eu entrei no projeto Revolução dos Baldinhos em 2010, né? O projeto surgiu em 2008, com o surto de ratos na comunidade, mas o meu primeiro momento foi em 2010. Então, de vivenciar toda aquela realidade e o contato direto com as famílias, eu comecei a descobrir essa liderança que eu tinha em mim. E outros projetos também nasceram, né? Outros fortalecimentos dessas mulheres. Eu sei que vocês têm a fabricação de pães que são doados na própria comunidade. Fala um pouquinho dessa interação, dessa integração tão importante que acontece na comunidade. Eu sempre digo que o projeto tem dois braços. A gente tem um mecanismo, sim, da metodologia, da gestão de resíduo, mas a gente também tem uma questão social, porque a gente trabalha diretamente com famílias. E todas as famílias geram demandas, né? A gente está falando de uma base estrutural da sociedade, né? Então, essas famílias, a gente não adianta trabalhar o resíduo e não trabalhar o ser que gera o resíduo. Então, a gente, bem antes da pandemia, a gente já fazia atividades, né? A família participante do projeto recebe a terra, a que participa do projeto recebe a terra, quem separa o óleo tira o sabão, a gente tem a doação de roupa no galpão, né? Trabalhando os mecanismos da necessidade da comunidade em si. Então, a gente sempre fez doações, até mesmo de alimento em outros momentos. E nesse momento de pandemia, assim que surgiu tudo, a gente teve muita facilidade em identificar as demandas em parceria com a escola e com a cooperativa de mulheres. A gente conseguiu, em 12 dias, atender 930 famílias da comunidade. Então, é uma perspectiva de quase 5.000 pessoas, né? Então, mas esse trabalho só se deu com a evolução, né, do projeto desse ano, nesses 12 anos, né? Então, hoje a gente está minimizando, tentando minimizar, né, todos os reflexos que que estão surgindo dentro do território. A gente está produzindo pães, bolos, bolachas, entregando para famílias com muitas crianças, acamados. Boa tarde, gente! A turma aqui, ó, produção de bolo com força total, os bolos da comunidade. Vou mostrar os bolos prontos agora. Ó, gente, produção a todo vapor. A Cíntia é super dinâmica, para vocês terem uma ideia, ela está com esse link aqui com o nosso .org, diretamente de um supermercado, onde daqui a pouco ela vai receber cestas básicas. Isso também foi uma conquista de vocês. Fala um pouquinho quantas cestas básicas e para quem vão ser encaminhadas. A gente foi sorteado pelo Ministério do Trabalho, né? Eu fico feliz por ver assim a determinação e toda essa visibilidade do projeto, da nossa atuação. A gente vai receber hoje 485 cestas. Você costuma dizer, Cíntia, que ajudar uns aos outros é um dos grandes sentidos da vida. E esse ajudar uns aos outros fica ainda mais forte em época de pandemia, né? Sim, é verdade. Principalmente em pandemia, porque nessa pandemia, né? Porque o que de fato nos espera o amanhã, ninguém tem noção, né?
E a pandemia ficou clara, ela não tem padrões, ela não tem classe. Então, deixando claro também, né, todo o significado da existência, né, o que somos nesse processo. Então, enquanto sociedade, a gente tem sim que pensar no outro, evoluir diante desse momento. Acho que a gente está diante de um colapso do sistema, em que muitos pensam e agem pelo ego, mas eu acho que é um momento da gente olhar para dentro, sabe, e entender as nossas raízes, o que de fato vai nos fazer evoluir, né? Obrigada, Cíntia, pela tua participação e até uma próxima oportunidade. Gratidão, valeu, brigadão, galera. E a gente vai continuar esse bate-papo. Nós vamos conversar agora com a professora Jerusi Romão, ela que há quase 40 anos é envolvida aí com essas questões de políticas públicas em Florianópolis. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Professora, quando a gente fala da questão do protagonismo feminino, nessa questão de lideranças comunitárias à frente de projetos sociais em localidades mais vulneráveis, é uma questão cultural, histórica, mas parece que agora na pandemia isso, o holofote está maior, está ganhando mais visibilidade, né? Bom, primeiro a gente precisa trazer essa história das mulheres serem protagonistas, né? Eu tenho na minha atuação um recorte para a população negra. Quando você pensa na história das mulheres negras, ela vem desde o período da escravidão, da escravização, não é? As mulheres como protagonistas, muitas lideranças mulheres nessa frente, e essa perspectiva do cuidado veio desde então. Então, a gente está trazendo isso como um legado histórico, imposto por uma conjuntura e que também faz parte da perspectiva dos valores civilizatórios dessas comunidades, do cuidado coletivo. Então, quando você olha para as populações indígenas, você ainda vê muito disso, e quando você olha para as populações de origem africana, essa ideia de famílias extensas, comunidades amplas, ritos coletivos, participação em processos coletivos, isso também é muito cultural. Ocorre que hoje, com a pandemia, ela esgaçou, de fato, as vulnerabilidades, né, que já são conhecidas por nós, e é por isso que os movimentos sociais lutam, desde que o país é país, todos eles, né, em defesa dos direitos mais básicos, mas que a pandemia evidencia muito isso, e evidencia numa cidade como Florianópolis, que tem indicadores maravilhosos de desenvolvimento social e humano, IDH, mas que quando recorta esse IDH, e a gente olha para a população negra e pobre, eles estão muito longe de estar iguais àquelas populações que estão sendo protegidas pelas melhores políticas públicas. Falando dessa questão do protagonismo feminino, você considera que é um protagonismo de esperança? Você consegue ver que essas mulheres estão fazendo a diferença? É uma coisa que veio para ficar? Estão ganhando vez e voz? A gente sabe que ainda tem muito para se conquistar, mas já houve uma conquista nesse sentido? A solidariedade é feminina, ela tem essa marca. Então, foram as mulheres que começaram a denunciar a violência que outras mulheres estão sofrendo nesse período de isolamento em casa. São as mulheres que não sofrem violência que alertaram, olha, e aquelas que estão sofrendo, como que nós vamos fazer? São as mulheres que se organizaram para chamar atenção para as mulheres em situação de rua que estão lá na Passarela Negro Querido, porque a gente menstrua, a gente precisa de cuidados muito específicos, a gente precisa de algum atendimento muito diferenciado do que os homens, e mulheres deitadas em colchão num lugar que não foi planejado para ninguém morar e para ninguém viver durante um período tão extenso, nos chamou a atenção e aí mobilizamos uma rede muito significativa de mulheres na cidade, e a gente percebe que são várias mulheres que estão nos seus lugares pensando em como atender. Não é só a mulher, porque a gente, na verdade, quando a gente fala atender a mulher, a gente entende que as mulheres são chefes de família em uma proporção muito expressiva. Então, quando nós estamos atendendo mulheres, nós estamos atendendo as famílias que aquelas mulheres são chefes, né? O que a gente entende é que esse conceito de um novo normal que parte da sociedade está forjando, ele precisa também ser um novo normal para a não tolerância dessa desigualdade tão grande que a gente vê na sociedade em que a gente vive, né?
Quero agradecer muito, professora Geruse. Obrigada aí por todas essas reflexões aqui no programa.org. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada a você pela audiência. O programa.org volta na próxima segunda-feira. Até lá!